Bom dia, minhas crianças amadas, bom dia família, bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Então hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, eu trago para vocês a disciplina de língua portuguesa, certo? Então hoje vocês sabem que seria tia Sandra que ia dar aula de História e Geografia. Mas por motivo de força maior, tia Sandra trocou com tia Eduarda. Tia Sandra vai dar aula de História e Geografia amanhã, viu? Pois o pai dela se encontra no regional, certo? Então, qual é o tema da aula de hoje, de língua portuguesa? A gente vai estudar, dar continuidade estudando o texto base Curiosidades do Mundo Animal de A a Z. Tá certo? A quinta-feira a gente estudou sobre alguns animais de A a Z. E hoje a gente vai estudar sobre mais 6 animais de A a Z. Estudar não, revisar. Porque a gente já estudou sobre esses animais. Agora a gente está apenas revisando, não é isso? Então, eu convido vocês aí na casa de vocês pegar este livro aqui. Parece, mas não é. Abrir na página 21 para a gente iniciar a leitura dos animais, sobre os animais que a gente vai estudar hoje. Vamos lá? Primeiro parágrafo, a gente vai ler sobre o leopardo. Leopardo. O leopardo passa grande parte do tempo no alto das árvores, vigiando seu território. Quando anoitece, sai do esconderijo para caçar. O leopardo e a pantera são os mesmos animais. Parece guepardo, mas não é. Marmota. A marmota é um roedor. Está sempre alerta em pé junto à toca, vigiando seu território. Quando é apanhada, não se entrega facilmente. Parece porquinho da Índia, mas não é. Naja. A naja é a maior cobra venenosa do mundo. Seu veneno é extremamente poderoso. Uma só picada pode matar até um elefante. Ela lança o veneno nos olhos do adversário para deixá-lo cego. A naja é a cobra dos encantadores de serpente. Ela dança ao ritmo das vibrações e do movimento da flauta, sem ouvir a música, pois é surda. Parece cascavel, mas não é. O ocelote. O ocelote é um animal selvagem. Tem belo pelo malhado e olhos grandes que enxergam muito bem à noite. É um excelente escalador. Vive e dorme em cima de árvore. Está ameaçado de extinção. Parece gato, mas não é. Puma. O puma é o animal que salta mais alto e rápido, sem esforço. É muito ágil. Corre em alta velocidade. Parece leoa, mas não é. Coati. O coati tem um focinho pontudo que serve para revirar o solo em busca de alimento. Vive em árvores em pequenos grupos. Parece guaxinim, mas não é. Então, vocês acompanharam a leitura, né, desses 6 animais que a gente vai revisar sobre eles hoje, não foi isso? Observando a leitura que a gente terminou de fazer, que animal tem veneno perigoso? O texto diz que aqui tem um animal que ele tem um veneno muito poderoso. Qual é esse animal? A naja, né? A naja tem um veneno muito perigoso. E qual desses animais vocês acham que tem o nome engraçado? Para mim, particularmente, é o suricato. Eu sempre achei o nome desse animal engraçado,
porque quando eu era criança eu não sabia chamar, eu chamava sucata. E até hoje eu acho bastante engraçado. Você também acha engraçado algum nome desses animais? Qual é o animal que tem um focinho pontudo? Quem sabe dizer? Acertou quem disse coati, né? A gente terminou de ler que o coati tem o focinho pontudo, não é isso? E qual o animal que se parece com a zebra? Quem poderia me dizer? Qual é o animal que se parece com a zebra? Vocês lembram? Todos os animais de A a Z já foram estudados. Vocês lembram qual é o animal que se parece com a zebra? Acertou quem disse o jumento. Não é isso? Então, qual desses animais que a gente estudou hoje você gostaria de falar sobre ele? Ou seja, você sabe falar sobre ele com facilidade. A gente já estudou os animais de A a Z, a letra inicial, o nome deles, a letra inicial, a letra final, o total de letras, de pedacinhos de sílabas, o habitat de alguns desses animais, vocês pesquisaram, já falaram, eu já falei bastante para vocês. Qual desses animais vocês têm facilidade de falar sobre ele? Qual foi o primeiro parágrafo que a gente iniciou a leitura hoje? O título desse texto é Curiosidades do Mundo Animal de A a Z. Que quinta-feira a gente iniciou a leitura desse texto. Hoje a gente deu continuidade, não foi isso? Hoje, na continuidade, qual foi o primeiro parágrafo? A gente falou sobre qual animal? Sobre o leopardo, não foi isso? E com quem o leopardo se parece? Quem sabe dizer? Com o guepardo, não é isso? E o último animal? O último parágrafo do texto de hoje falava sobre qual animal? O coati, não é isso? Acertou quem disse coati. Com quem o coati se parece? Vocês lembram? Nós já estudamos. Guaxinim. Acertou quem disse guaxinim. É isso? Então, agora eu convido vocês a observarem aqui o cartaz para realizar a leitura de duas frases que tem aqui. Então, observem. A primeira frase está aqui. Leiam essa frase sem a minha ajuda. Você consegue ler? Com a ajuda do seu responsável, ela também está fácil de realizar a leitura? Que frase é essa? Isso é uma frase ou é uma palavra? Isto é uma frase. Agora eu convido você a observar essa frase aqui. A gente consegue ler com facilidade essa frase? Sim, né? Acertou quem disse sim. Essa frase, o que tem escrito nela é o mesmo que tem escrito nessa frase aqui. É a mesma frase. Essa e essa daqui. Qual é a diferença que tem entre essas duas frases? Os espaços entre as palavras. Que essa frase aqui não tem espaço entre as palavras. Então, dificulta a leitura dessa frase. Não é isso? Ela tem o ponto final, que indica que ela terminou, mas ela não tem os espaços. Vejam como ela fica difícil de realizar a leitura dela. E ela não está escrita em forma correta, porque as frases não podem serem escritas dessa maneira. As frases devem ser escritas dessa forma aqui, com os espaços entre as palavras. Então, essa frase aqui, o que tem escrito nela é isso. A rena vive em manadas. O mesmo que tem escrito aqui. A rena vive em manadas. Mas aqui ela está escrita de forma correta, não é isso? Com os espaços entre as palavras. Vamos contar quantas palavras tem nessa frase? 1, 2, 3, 4, 5. 5 palavras tem nessa frase. Mas como contar quantas palavras tem nessa frase? Fica muito difícil, não é isso?
quantos espaços? Aí a gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 espaços. Nessa fica difícil de identificar os espaços, não fica? Mas observando direitinho ainda dá para você conseguir transformar essa frase numa frase dessa daqui, com certeza, não é isso? E qual é a primeira palavra dessa frase? Ah, o A está aqui ocupando o lugar de uma palavra na frase. Qual é a última palavra? Manadas, não é isso? Então, agora eu convido vocês a acompanhar a leitura da atividade que eu vou ler para vocês resolverem com o responsável de vocês, tá certo? Então, iniciando a atividade, como sempre, colocar a data de hoje, né? A data que eu falei no início, aqui. Primeira questão, leia em grupo. Você vai ler em grupo. A primeira questão. O que você vai ler aqui? O nome dos animais de N até Z. O nome deles e algumas coisas sobre eles, tá certo? É o que a gente tem alguns animais, esses animais a gente já leu o nome muitas vezes. Mas você vai ler hoje novamente com o seu responsável, com bem atenção, porque com a leitura dessa primeira questão, você resolve a segunda questão. Então, com a leitura da primeira questão, você resolve a segunda e a terceira questão da atividade que fica na página 60, tá certo? Segunda questão, com a ajuda do professor, sempre as palavras de cada frase. Com a ajuda do professor, separe as palavras de cada frase e copie abaixo. Em seguida, pinte os espaços entre as palavras. Você vai ler 3 frases que tem aqui, ó. 1, 2, 3. Essas frases estão sem espaços entre as palavras, igual à primeira frase que eu mostrei ali. Você vai ler com bem atenção com o seu responsável e descobrir como transformar ela aqui numa frase, deixando os espaços entre cada palavra dela. Tá certo? Você observar a primeira questão, que lá vai estar essas frases bem claras para você, para lhe ajudar. Terceira questão, complete. Você vai completar essa frase que tem aqui. Preste atenção. São 2 frases que tem aqui para você completar. A é a maior venenosa do mundo. Lá na primeira questão está dizendo as palavras que você coloca aqui para completar. Seu é extremamente poderoso. Uma só picada pode matar até um. Então, você vai completar os espaços com o que está faltando. Mas lá na primeira questão tem o que está faltando, tá certo? Então, em educação literária, eu vou disponibilizando um vídeo para vocês assistirem uma contação de história. O nome da contação de história é A Caixa de Lápis de Cor. E o que você vai fazer? Assistir essa contação de história com bem atenção. Não vai realizar nenhuma... A atividade que você vai realizar de acordo com a contação de história é assistir com atenção, tá certo? Beijos, bons estudos e fiquem todos na paz do Senhor.